Gente, sejam bem-vindas então, Graça, Tamara aqui, Fran, quem mais tá aqui que eu não tô conseguindo ver? Levanta a mão para eu identificar as pessoas que estão aqui. A ideia é que a gente faça um bate-papo e alguns esclarecimentos, né? Vou propor algumas coisas bem rápidas aqui para vocês, não vai ser nada demorado. Então, começando, né? Vocês já tiveram material liberado aí na plataforma a respeito da ginástica feminina, né? Ginástica íntima feminina, que é o fortalecimento do assoalho pélvico, né? Como eu expliquei para vocês lá, mas fazendo uma... vamos fazer sim os exercícios, tá, Cristina? Mas tudo aqui sentada de uma forma que você possa levar para o seu dia a dia e fazer com que esses exercícios possam virar rotina para você, tá? Essa live vai ser introdutória, porque é um bom papo para a gente desenvolver ao longo de uma jornada aí, tá? Então eu até incentivo vocês, se vocês quiserem, lá na comunidade do WhatsApp, eu participo também. Então vocês podem colocar perguntas, manda especificamente, pode colocar, inclusive, na plataforma, tem os comentários abaixo das aulas. O que vocês surgir de dúvida, curiosidade, e, sabe, despertou alguma coisa que você acha que é relevante e que vai ser importante, não só você, porque eu acho que ali os comentários são públicos, coloca, tá? A gente está aqui para esclarecer dúvida, nenhuma pergunta é boba, tá? Por mais que nós sejamos mulheres e deveríamos, né? Conhecer nosso corpo, existe muito tabu, né? É da nossa cultura mesmo, a gente acaba não se conhecendo assim a fundo, né? Nesse sentido, não vou comparar, tá? Com os homens, porque os homens são os homens, né? Tem uma realidade diferente da nossa, enquanto fisiologicamente falando, emocionalmente, estrutural, então não dá para comparar, tá? Então é uma situação única das mulheres, tá? Então, a proposta é que a gente, a partir desse exercício, que é bem específico do assoalho pélvico, a gente começa a ter um pouco mais de consciência, conhecer o nosso corpo e que vai complementar em todo o trabalho de fortalecimento do abdômen, das costas, toda essa caixa aqui, o nosso corpo, né? Como até a Mayra falou no grupo, a pochete que às vezes a gente faz dieta, faz exercício, ela nunca aparece, às vezes não. 90% de chance de ser mau posicionamento dos órgãos dentro do corpo. Então a gente vai reeducar e com essa ginástica a gente acaba melhorando o funcionamento do intestino, não só o desempenho sexual, porque a musculatura que faz a contração da vagina é a musculatura que sustenta os órgãos dentro do nosso corpo, é o que faz o controle da urina, das fezes. Então, a função do assoalho pélvico é segurar toda essa estrutura nossa, porque a gravidade joga para baixo, fazer com que tudo isso não desmorone. E, por incrível que pareça, quem quiser até compartilhar aqui nos comentários a respeito de algumas experiências que eu vou citar aqui, e vou citar experiências pessoais que, às vezes, a gente já tem um alarme de que o nosso assoalho pélvico tá enfraquecido e a gente acha que, tipo, é só comigo e, tipo, bobagem, né? Então, exemplos de que, indícios de que o assoalho pélvico tá já enfraquecendo. Abri um parênteses aqui. Todo mundo um dia vai chegar a um ponto que o assoalho pélvico vai estar enfraquecido se não exercitar. Ninguém escapa, ninguém, tá? Inclusive homens, tá bom? Não é só um problema feminino, é um problema do ser humano. E não tem nenhum exercício, por exemplo, na musculação, em algumas ginásticas que a gente costuma fazer, que vai trabalhar o assoalho pélvico se não for de uma forma consciente. A gente mandar informação para essa musculatura e a gente, inclusive, pode colocar como um plus
durante as atividades que vocês estiverem fazendo, caminhando, fazendo a ginástica junto com a Mayra, em determinados momentos, você utilizar da contração do assoalho pélvico para já exercitar ali naquele momento que você já está tirando, né, para se dedicar no dia para trabalhar o seu corpo. Então, indícios de que está o assoalho pélvico enfraquecido. Sabe quando sai o arzinho da vagina? Sem querer? É um indício. Quando perde xixi, quando espirra, tosse. Quando transa, né? Escapa xixi porque apertou, também é enfraquecimento do assoalho pélvico. Que mais? Me ajuda, vai me perguntando se algo do tipo veio na sua cabeça ou se você já sabe. Me vai falando também o que vocês entendem sobre isso. Que mais? Dor na relação sexual, né? Tem a questão do vaginismo, né? Mulheres que têm, nossa, dá dó, né? De que quem sofre disso, porque uma coisa que poderia ser prazerosa acaba sendo uma tortura, né? Então é a vagina muito tensa e aí dói demais. Pode fazer os exercícios de assoalho pélvico? Pode, desde que ela esteja fazendo um acompanhamento com uma fisioterapia pélvica. É muito específica, tá? Com a ginecologista, né? A ginecologista, né, trata ali das doenças e tal. A fisiopélvica trata específico de problemas e distúrbios nessa região. E o profissional de educação física vem para fazer com que vocês treinem e mantenha isso pro resto da vida. Que isso não vire um tratamento médico, né? Que isso vire um estilo de vida. Então a proposta aqui é que a gente, através desse exercício, a gente exercite não só o assoalho pélvico, mas integrado com o fortalecimento do abdômen. Porque nos exercícios que vocês vão ver, que eu proponho para vocês na plataforma, tem um PDF, né, um e-book que eu ofereci para esse curso, vamos dizer assim, para essa jornada. Tem exercícios que é uma mistura com Pilates, o LPF, nossa, ajuda muito. E é a partir essa consciência de contrair o assoalho pélvico junto com a respiração. Nem tudo tem apneia, tá? A gente vai aprender a respirar. E detalhe, uma coisa que assim é uma particularidade que eu fiz um link das coisas que eu gosto de estudar. Faz 23 anos especificamente que eu tô na área de educação física. E lá atrás, eu já jovem não, ainda jovem, eu tinha problemas de perder xixi, porque eu estava naquela situação de acrobata, né? A gente costuma falar, eu sou tal coisa, né? E na verdade a gente está naquela profissão, está naquela atividade. Então naquela época eu estava ginasta e toda vez que eu ia na cama elástica ou eu fazia alguma acrobacia no solo que tinha algum impacto, algum salto, sujava a calcinha de xixi. E aí eu morria de vergonha, né? Porque gente, jovenzinha, tá? 24 anos, 25 anos, tá? Então, até tem indícios, eu dou aula de tecido acrobático, sabe? Garotas, adolescentes, eu ouço punzinho da vagina, né? Então já é indício, porque tá fazendo força para fazer uma inversão, virar de ponta cabeça, ou até mesmo fazer, sabe, uma invertida que você da yoga, que coloca a cabeça no chão, fica de ponta cabeça, às vezes quando você levanta a perna vai, né? O assoalho pélvico ficou fraco. Então assim, a gente acha engraçado e tal, e não tem nada de engraçado, mulheres. Porque isso, o que acontece com o assoalho pélvico enfraquecido? Não é só o prazer sexual, é toda a questão de a bexiga cair, todos os órgãos se afrouxarem, expandir o abdômen, entende? Então, voltando ao que eu estava falando, que eu fiz um link das coisas que eu gosto de estudar, eu gosto muito de conhecer outras culturas, gosto muito das coisas mais, vamos dizer assim, do zen, energia, equilíbrio emocional.
Não é, eu vejo que não é nenhuma questão religiosa nem espiritual. Porque está associado com a questão de que, vocês já ouviram falar dos chakras, né? Ou dos centros energéticos. Se vocês, para quem conhece e para quem não conhece, é quando você vê aquela imagem de alguém sentado com a perninha cruzada e tem alguns pontos coloridos na região aqui da nossa coluna, saca? Esses pontos coloridos simbolizam os centros energéticos, que são os chakras. Então, se a gente tem vários centros energéticos no nosso corpo, mas os mais famosinhos são esses 7. E começa pelo basal. O basal está na base da nossa coluna, no assoalho pélvico, que coincidência, tá? Não é não. Então, ele está na base do assoalho pélvico, né? Na base da coluna. E aí tem o sexual, que está bem na frente na região do nosso útero. Aí tem mais para cima, que é o esplênico, que tem a ver com as glândulas renais. Tem o cardíaco, faríngico, no meio da testa, em cima do topo da cabeça. E esses pontos, essa região que eu acabei de citar, estão localizadas as principais glândulas endócrinas do nosso corpo. Depois dá um Google aí. O que são glândulas endócrinas? Eu vou só dar uma pincelada bem assim por cima, que a ideia não é dar uma aula aqui, mas essas glândulas é o que regula todos os hormônios do nosso corpo. Hormônio de felicidade, hormônio de ansiedade, hormônio de felicidade, hormônio de ansiedade, todos os hormônios, a ansiedade, medo, enfim. O assoalho pélvico, o chakra basal, ele simboliza, vamos dizer assim, uma região onde a gente está aterrado na Terra, onde a gente se sente pertencente a esse planeta. É o chakra que nos proporciona ou nos causa, né? É o chakra do medo. É o chakra, é o centro energético que está relacionado com a atividade física. Então, o que tem a ver tudo isso? Se eu tenho um bloqueio dessa região, seja um bloqueio físico, que eu não tenho força, né, de contração dessa região, ou o que aconteceu comigo, eu sofri uma violência obstétrica quando eu tive minha filha. Então, na hora do parto, não me deram anestesia, eu tive a minha filha no pelo, ela nasceu, e quando ela nasceu veio com força, né, e rasgou a minha vagina. Então, quase perfurou o reto. Olha o grau. E aí eu demorei 3 horas para ser suturada. E não sentia cada agulha, né? Porque a anestesia local não pegava. E a partir daí eu já tinha uma predisposição. Lembra que eu falei que já com 20 e poucos anos eu perdia xixi? Aí foi pro saco. Então era caminhar mais rápido, perder xixi. Eu não tinha nem 30 anos e na época era a reconstituição do períneo e só podia fazer acima de 40 ou então depois do 3º filho. Eu era jovem e tinha, né, uma vida pela frente, não tinha 30 anos, eu estava com meus 25 e foi um tormento. Eu achava que eu era uma mulher que tinha problemas sexuais. Eu não queria transar, porque era uma coisa vergonhosa. Ai, eu tô ficando emocionada. Era uma coisa vergonhosa, porque eu fazia xixi na cama, entendeu? Então foi uma coisa que eu guardei comigo, porque eu achava que o problema era comigo, né? Quando eu fui fazer a fisioterapia pélvica, né? Hoje eu acho que eu encararia de um jeito diferente, não sei. Eu achei muito chato, porque o que era? Eu tinha que ir no consultório da fisioterapeuta, eu tive que comprar um bagulho desse tamanho, um eletrodo, né? Um negócio de aço, um cabo, um negócio que introduzia na minha vagina. Ela ligava o aparelhinho e ficava dando choquinho. Sabe, aquilo... Entende? Então eu acabei desistindo, né? Outras coisas estavam acontecendo, meu casamento tinha acabado junto com tudo isso e eu comecei a associar também que eram questões sexuais, enfim.
Então, ao longo desses... Oi, Raquel! Seja bem-vinda. Ao longo desses anos aí que já se passaram, graças a Deus, eu fiz a cirurgia de levantamento da bexiga com os meus 30 anos, porque eu cheguei pro médico e falei, não aguento mais, quero fazer essa cirurgia da reconstituição do períneo, não vou ter mais filho. Ele, calma. Tem a técnica de Slim, tem outras técnicas agora mais modernas. Então, vamos eleger uma para você? Foi eleita, né? Pus uma tela, eu tenho uma tela que suspende minha bexiga com umas hastes, mas mesmo assim não fiquei livre de ficar com o assoalho pélvico enfraquecido. Porque, como eu disse para vocês, se eu não fortalecer na consciência, vai perder a força. E, indo mais além, no meu caso, tá? Eu tenho uma lesão, né? Que teve um corte, tem uma cicatriz nessa região, então influencia também. E o que eu posso dizer para vocês? Que eu conheci todas essas técnicas e apliquei em mim, né? E compartilhava com as minhas alunas, né? Do tecido, do pilates. Sempre surgia esse assunto. Esse assunto tá na boca de qualquer mulher. Então, quando eu me abria, e a intenção era de tipo, deixa eu me aproximar, que ninguém me se aproximou, eu que tive que ir atrás, e parece que é um conforto, assim, tipo, putz, ela me entende, porque eu também tenho isso, né? Então, eu me sinto na obrigação de levantar essa bandeira que você vai ser encontrada por mim, se caso você precisa de ajuda, sabe? Às vezes a gente nem sabe que precisa de ajuda nesse aspecto. Então, para mim faz total sentido essa região que tá ali, os nossos órgãos sexuais, que tá ali o nascimento de vidas, que tá ali minha disposição física, que tá ali o que me faz me sentir realizada e pertencente a esse planeta. Eu não sou um ET, entendeu? Eu faço parte desse mundo. Ou não, né? Então, para mim faz total sentido e não é uma questão de crença religiosa. Eu tenho minha fé, sou cristã e mesmo tendo toda essa espiritualidade, eu encontro nesses lugares, em outras culturas, que fala de outras formas, de uma forma que para mim faz total sentido, porque eu sinto no meu corpo essa transformação. Então, hoje eu me sinto completamente, vamos dizer assim, curada de todas aquelas neuras que eu tinha a respeito de mim. Então, assim, eu fico muito emocionada de poder estar aqui falando para vocês, né? Essa live vai ficar gravada e tomara que atinja outras mulheres, que é uma coisa, não é uma coisa boba, mas é uma coisa sutil, mas que pode fazer diferença não no teu corpo, não no prazer que você vai causar no seu parceiro. Às vezes eu até fico um pouco irritada com isso, porque às vezes a gente se coloca na função de agradar o outro e a gente tem que se agradar. A gente tem que estar bem com o nosso corpo. Uma coisa que eu dou aula específica de ginástica íntima feminina, tem um grupo de mulheres que a gente tem aula 2 vezes a semana e é unânime, né? Eu atraio bastante mulheres mais velhas, né, para esse tema. Ainda as meninas mais novas, às vezes, não sei se não se preocupa ou então que não precisa mesmo, né? E aí a gente espera precisar. Essa aqui é a questão. E aí o que eu noto nas mulheres, uma coisa que eu vou falar que assim que é impressionante. Tem mulheres que nunca se tocaram, nunca colocaram o dedo, a não ser para pôr o OB. Eu uso coletor, não uso mais absorvente. Por N questões, gente, dá um assunto para outra live, a questão do absorvente íntimo, as químicas que eles têm, o tão prejudicial que ele causa para o nosso corpo, e como seria legal a gente voltar a algumas origens, tipo absorvente de pano. Ai, que horror! Existem pessoas que fazem uns lindinhos, por sinal, ou o uso do copinho coletor. E tem outras questões aí que afetam. Então, eu comecei a colocar a mão, olhar com espelhinho, com mais frequência. Porque é nosso corpo, faz parte de nós.
né? Então essa relação com o corpo, lá na frente eu aí ia começar a comparar, mas vou acabar exemplificando, o homem ele acaba se conhecendo mais ali, porque é externo, né? Tem toda essa cultura, essa necessidade que o homem precisa se masturbar, mulher também precisa. Então, se for nesse sentido, né, fisiológica, essa questão do prazer, né, é outro assunto, né, sem entrar na questão puritana da coisa, mas a coisa fisiológica também, e unir as duas coisas, o porquê. Nem vou entrar na questão também de tabus. Eu venho de uma cultura cheia de tabus. E para quebrar, então toda essa questão da lesão nessa região tem também consequência do que eu já vivi enquanto educação sexual, entendeu? Então eu estou aqui para que vocês também possam me fazer perguntas a respeito disso tudo, porque esse tipo de ginástica só vai trazer benefícios para o seu corpo, começando pela sua vontade de viver. Ah, mas o que tem a ver? É o chakra basal, tá? Ai, que bom, Raquel, nunca usei absorvente íntimo. Ótimo, que bom, porque tem muita química, viu? Todos eles que vêm da fabriquinha embalado, tem muita química que promove, inclusive, que nem minha mãe usa, ela teve AVC, não consegue segurar, ela tem problemas do assoalho pélvico, fez a cirurgia depois, já de idosa, até brinco com ela, fiz primeiro, mãe, né? Então eu já herdei isso, né, da nossa família. Ela usa diariamente aqueles de protetor de calcinha, e parece que sempre tá com corrimentozinho, sempre tá ali com, como chama? Infecção de urina recorrente. Absorvente, gatas. Às vezes aquela candidíasezinha que é associada com a infecção urinária é do absorvente, da calcinha, que fica com resíduo, ou tem alguma coisa do sabão em pó, que de repente você tem uma alergia. É uma região sagrada, sabe, gente? É uma região preciosa, delicada nesse sentido. É aqui que a gente se abre, a gente é aberta, entendeu? Então a gente poderia ter um cuidado maior nesse sentido, de que, poxa, deixa eu deixar essa região joia, né, nos trinques, forte, para que eu possa, inclusive, me proteger de doenças indesejáveis, não só sexuais, porque tem a ver com o meu humor, com a minha disposição física, tem a ver com as questões emocionais. Deixa eu ler aqui que a Raquel colocou, ó. O ginecologista diz que preciso dar uns pontinhos. Para fechar, gata, porque assim, o que eu tenho estudado, inclusive dá para aplicar botox, né? Não sei se é o mesmo botox das rugas, tá? Não sei, mas tem uma técnica de botox que melhora muito. Quantas vezes é necessário para fazer o exercício no dia? Boa pergunta, Raquel. Não sei se vocês ainda já têm em mãos o e-book que vai ser, se não foi compartilhado, vai ser compartilhado esse e-book com vocês. Eu até imprimi aqui para nossa live, né? O e-book dá para você imprimir, você ter na sua casa. Nesse e-book eu faço uma coisa bem pouquinho teórico, né? Pra gente bater o olho, já reconhecer e entender, ser fácil de entender. Então, tem 3 exercícios para fazer no dia. E aí, olha só. O ideal, Raquel, é que nós fizéssemos uma sessãozinha de manhã, à tarde e à noite. Esse seria o ideal. Eu que já estou trabalhando há algum tempo com esse tipo de ginástica, andando junto com algumas mulheres, não fazemos, tá? Eu vou fazer na aula. Minhas alunas, elas, né, a gente tem esse papo aberto, fala, Mari, eu tento fazer a lição de casa, mas quando eu vejo já esqueci. 3 vezes a semana, não pode fazer tudo de uma vez? Não. Entendeu? Porque não é a quantidade, é a qualidade. O ideal seria de manhã, uma sessãozinha assim, gente. 10 contrações, 3 séries. Por exemplo, de manhã, 10 contrações, à tarde,
à noite. O bom é que ela é imperceptível, tá? Por exemplo, vamos fazer um teste agora. Quais são as 3 principais que tem na apostila, né? No conteúdo que vocês têm disponível? O primeiro tipo de contração é a lenta, que a gente segura a contração do assoalho pélvico, a contração da vagina, ou então você imagina que está segurando xixi, tá? Para a gente identificar essa musculatura é como a gente estivesse piscando, não só com a vagina, mas com o ânus também, tá? Um outro indício para eu identificar essa contração do assoalho pélvico é colocar o dedo lá dentro e tentar apertar. É como se você quisesse apertar alguma coisa lá dentro, tá? 3 tipos de contração. A longa, que é considerado de 5 segundos a 10. Já cheguei a fazer com as minhas alunas mais experts, 15 segundos, tá? Então, vamos fazer aqui agora, ó, sentada. A posição deitada, ela é a mais fácil de perceber. Sentada, eu já tenho uma certa dificuldade. Eu não, né? Nós temos, em via de regra, tem uma certa dificuldade. E mulher grávida pode fazer, Mari? Pode, tá? Não é contraindicado. Eu fiz com a minha sobrinha, por orientação da médica dela, até o final da gestação dela, tá? Fazendo corretamente, para não induzir a contração do parto, tá? Isso também é assunto para uma outra live, tá, gente? Olha só, em pé é o mais difícil. Então, aqui sentada, que é a média, tá? Nós vamos contrair nosso assoalho pélvico e segurar 5 segundos, tá? Prepara aí, ó, respira lenta e profundamente, ó, ar entra pelo nariz, solta pela boca. Abdômen não entra em ação, é só piscar, segura. Vou simbolizar com a minha mão aqui, tá? Então, prepara o assoalho pélvico, aperta, segura, forte. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. Vamos fazer mais uma vez, ó. Vamos pausar 5 segundos, que é importante a pausa para descanso. Prepara de novo. Aperta, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. Eu sinto mais na frente contrair, porque a gente está aqui nessa posição sentada. Então, percebe que joga, né, o peso do corpo e acaba... dá para perceber, tá? Se vocês puderem depois experimentar os exercícios deitada, em pé, tá? Conta pra mim aí, quem conseguiu falar eu ou eu não, ficar 5 segundos contraída. Vamos tentar, boa Raquel, 10. Vamos fazer um testezinho, vou esperar. Raquel conseguiu, Silvana conseguiu, Cris também, isso. Maravilha, enquanto vocês vão respondendo aí, vamos fazer um de 10? Não, 2 de 10. Prepara. Mantém. Então, ó, não tem, né? Aqui, ó, né? Não tem... É lá, tá? Vai piscar forte. Prepara o assoalho pélvico. Valendo. Aperta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Conta pra mim agora. 10 deu certo? Também? Eu vou ser honesta, tá? Eu consigo super bem até os 5. Aí depois começa a querer relaxar. Aí eu começo até a fazer assim, ó. Eu fadigo muito rápido. Mas tem dia que dá. Mais difícil, né, Raquel? E uma coisa que eu percebo, meninas, vocês que vão começar a praticar, ótimo, Silvana, que quando está menstruada, fica diferente. Parece que não vai. E tem tudo a ver, né? O corpo tá eliminando aquele sangue, tá? Ali a musculatura, né? Tá expulsando para fora, então muda um pouquinho. E pode fazer quando tá menstruada. E pode acontecer do fluxo dar uma parada ali, porque você tá movimentando, e voltar com força. Mas tem relatos científicos que mulheres que praticam ginástica feminina, o fluxo pode até vir, pode ser que venha, não é uma regra,
mais forte, mas não dura a menstruação durante muitos dias, para quem tem o fluxo muito intenso. Varia de mulher para mulher, mas tem vários estudos a respeito disso, tá? Uma única coisa que eu acho legal de, se tiver menstruada e quem usa coletor, não fazer com o coletor, mesmo que tipo, tá descendo mais, deixa descer mais e depois coloca o coletor do que fazer junto com a ginástica, tá? Com certeza dá vontade de fazer xixi, entendeu? Porque mexe com a bexiga, tá? Lembra que eu falei que trabalha até a função do intestino. Então, quem tem intestino preso vai melhorar a questão do funcionamento do intestino também, tá bom? Outro tipo de contração, que é contrai e solta. Vamos fazer? Essa é a mais fácil de fazer, tá? Que é piscar lá e volta, tá? Tenta fazer com força e solta. Prepara então aí, vamos fazer 10. Prepara, respiração, atenção para o assoalho pélvico, valendo. Contrai e solta. 1. Contrai e solta. 2. Contrai e solta. 3. Contrai e solta. 4. Contrai e solta. 5. Contrai e solta. 6. Contrai e solta. 7. Contrai e solta. 8. Contrai e solta. 9. Contrai e solta. 10. Esse é mais fácil, não é, meninas? Que é o mais assim que a gente consegue, tô percebendo, né? E esse tipo de contração é que a gente pode usar quando vai pegar um peso muito forte ou vai espirrar, tá? Trava, tranca e espirra ou segura um peso pesado, tá? Vou correr aqui para não ficar muito longo, tá? A principal também, a gente fez segurando, né, 5 segundos ou 10, contrai e solta e pouquinho, médio, forte, tá? Então tem esses níveis de contração. Tem pessoas aí, inclusive pela internet, pessoas famosas pelo fato de trabalhar com ginástica íntima feminina, que até fala que a gente tem anéis, né, de contração. Gatas, vou mandar a real, tá? Conversando com fisioterapeuta, ginecologista. É uma ilusão pensar que a gente vai ter todo esse domínio, assim, e não é porque a gente não é incapaz, sabe? Porque o assoalho pélvico é um conjunto de muitos músculos. E não é verdade que a gente vai conseguir, primeiro anel, segundo anel, terceiro anel. Não, tá? Na prática não funciona assim, tá? Então, o que vai funcionar da gente conseguir conscientemente controlar pouquinho, médio, forte. Vamos fazer aí, 5, prepara. Atenção, valendo. Pouquinho, médio, forte. Relaxa. 5 segundos de pausa. É importante essa pausa para não fadigar. Prepara de novo. Pouquinho, médio, forte. Relaxa. De novo. Pouquinho, médio, forte. Relaxa. Pouquinho, médio, forte. Relaxa. E vamos fazer esse último. Pouquinho, médio, forte. Relaxa. A Isaura tá perguntando: quem é estericomizada pode fazer com frequência? Eu não tenho relatos científicos, vou buscar, tá? Por isso que eu vou falar, não tem problema. Mas eu vou buscar e vou confirmar isso para você, tá? Depois até eu coloco alguma coisa aqui na comunidade falando a respeito, se tiver uma objeção. Que eu saiba, não, tá, Isaura? Pode fazer sim, tá? Acho que foi a Cris que perguntou. Quantas vezes eu preciso fazer? Eu disse que era 3 vezes ao dia. O que eu quero falar? A gente sabe que deveria ser 3 vezes ao dia. Gente, se você fizer uma, já tá no lucro, tá bom? Então já que são 3, é melhor nem fazer. Não. Faça, tá? Mesmo que seja uma vez. Elege momentos como, tô lavando uma louça,
tomando banho. Outra coisa que eu indico bastante para as minhas alunas, que são os cones. Ah, que pena. Eu vou fazer outras lives, tá, gente? Semana que vem vai ter live diária, tá? Eu vou trazer na próxima live, tá lá no meu banheiro. Cones de pompoarismo, tá? Esses cones são pezinhos no formato de um conezinho, tá? Que a gente introduz e não faz mais nada. Ai, posso contrair? Você introduz, eles têm pezinhos. Você fala, ah, é ridículo, são gramas. Faz toda a diferença no trabalho do assoalho pélvico. Porque o próprio organismo tenta segurar e esse pezinho vai saindo. Tenta segurar e quando você vê, é um complemento para a prática da ginástica íntima feminina. Pode-se usar o cone para substituir os exercícios? Não. Só pode usar o cone se faz a ginástica, entendeu? Depois eu vou explicar melhor sobre esses cones. Sensacional, sensacional, é um complemento. E aí eu utilizo no banho, né? Como se fosse um AB, tem uma cordinha, fica lá. Não pode contrair, que a ideia não é você contrair, é o organismo querendo se readaptar a isso, né? Essa estrutura que tá querendo cair, que ele faz de tudo para segurar. Enfim, é fantástico. Nosso corpo é muito esperto, muito inteligente, né? Fazer esse exercício todos os dias aí, 3 vezes por dia, isso, Cris, tá? Na próxima semana eu vou vir aqui fazer uma live nesse mesmo horário de uma aula, de fazer os 3, tá? Junto com vocês, esses 3 principais, e um diferente que vai ser, toda segunda vai ser aquele, toda terça, toda quarta, domingo. Na postilinha que eu tô compartilhando com vocês, tem um exercício diferente para cada dia, para trabalhar de diferentes formas e para não enjoar também e ter um estímulo aí para a gente trabalhar o assoalho pélvico, tá? Então eu vou vir durante a semana toda para fazer cada um com vocês e depois eu deixo vocês mandando sozinha, mas caso vocês precisem de alguma ajuda, de algum estímulo, né? Porque eu sou movida por estímulos externos, sabe? É muito mais fácil juntas do que sozinha. Então a gente pode trocar uma ideia, vir aqui fazer juntas, tá? Tirar essas dúvidas, vão surgir outras a partir de hoje também. Manda essas perguntas, tá? Mesmo que seja curiosidade, coisas que você até acha que seja boba, pode mandar, tá? Nada é bobo, tá bom? Então, esses 3 tipos de exercícios são os principais, tá? Na próxima semana eu vou ensinar outros 7 diferentes desse e espero que faça diferença para vocês, tá bom? Eu não consigo respirar quando aperto. Ah, mas é treino, viu, Cris? Porque Então, eu fiz aqui rapidão, tá? No dia que eu fizer a aula, eu vou fazer só a parte prática, a gente vai começar respirando, tá? Então já começa a trazer essa consciência do ar entrando pelo nariz, saindo pela boca. Isso tem que ser uma ação mecânica automática, só que o nosso automático, às vezes, ele fixa de um jeito que ou eu deixo prestar atenção lá e esqueço a respiração, tá? Então, isso é uma forma de você ver o seu corpo como um todo e não fragmentá-lo, tá bom? Então, é treino. Gente, eu acho que já tá bom de conteúdo aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar. Mesmo que essa live acabar daqui a alguns minutos, deixa pergunta nos comentários, eu entro na comunidade e respondo para vocês também, tá? E aí, espero que vocês tenham aproveitado e gostado, e a gente vai se encontrar mais vezes aqui, tá bom? Eu agradeço a presença de todas, viu? É um prazer estar aqui, é um prazer estar podendo participar desse movimento lindo da Mayra. Eu acho maravilhoso, né? Pessoas assim que querem, através da atividade física, alcançar outras mulheres e a gente andar de mão dada, né? Então a gente acaba virando uma grande família, vamos dizer assim, né? Parceiras aí de caminhada, mesmo que a gente não se conheça, mas os propósitos, né, se entrelaçam e é importante o compartilhar, né? Porque sozinha é mais difícil, né? É mais pesado. Dá para ficar mais leve. Certo, amores? Muito obrigada por esse momento. Na próxima semana eu volto
para fazer aula com vocês junto e a gente aprender outros exercícios novos, tá? Raquel, Cristina, todas que estão aqui, muito obrigada, viu? A gente tá aqui por vocês, tá? Vou fazer dos nomes dessas mulheres que eu disse representantes das outras, tá bom, lindas? Isso, Cris. E se precisar de uma ajuda aí, de tipo, ó, lê tal coisa, busca tal coisa, a gente mostra o caminho. A gente não é a dona da verdade, tá? Mas a gente já viveu algumas coisas que a gente pode encurtar alguns caminhos e indicar outros. Porque essa busca, gente, é particular e individual. Por mais que a gente esteja aqui colocando tudo isso, caindo no colo de vocês, assim, ó, fácil, se a gente não tiver ação, a atitude de fazer, né, não acontece nada, né? Então, é a partir da ação de cada uma de vocês. Um grande beijo para vocês e a gente se encontra, tá? Um beijão, vou encerrar essa live. Com licença, amores! Eu também amei, viu, Graça? Romilda, um beijo para todas. Fica com Deus. Até mais!